Hoje nós temos a felicidade de termos conosco aqui na Casa de Jesus o Marlon Reikdal. O Marlon, que ele é de Curitiba, trabalhador da Sociedade Espírita Cláudio Reis, onde ele coordena os estudos do setor de atendimento espiritual e é dirigente de grupos mediúnicos. O Marlon já esteve várias vezes aqui conosco, né? E mais uma vez ele vem trazer para nós os seus conhecimentos. Ele que é membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, que é vinculado à Mansão do Caminho, de Salvador, Bahia. E como membro deste núcleo, ele é coautor dos livros Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, e do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. E de sua autoria, o livro Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, e Diálogo Fraterno, Ética e Técnica. E hoje o Marlon vem conversar conosco sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. Que a espiritualidade amiga lhe envolva uma boa conversa. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Embora o tema seja para discutir sobre as nossas aflições, as dores e os sofrimentos, eu espero que vocês saiam daqui melhores do que quando chegaram. A proposta das bem-aventuranças é considerada uma das mais belas e mais profundas colocações, não só a respeito da vida de Jesus, mas de que muitos cientistas ou filósofos puderam analisar, a ponto de Mahatma Gandhi dizer que se a humanidade perdesse todos os textos sacros e sobrasse apenas as bem-aventuranças, em essência nada teria se perdido. As bem-aventuranças trazem a grande direção ou o grande norte para todos nós que vivemos esses dias de sofrimentos, de dores e dificuldades, a ponto de alguns filósofos dizerem que viver na Terra é sinônimo de sofrer, ou que seria impossível passar pelos dias terrenos sem se debater um tanto mais ou um tanto menos com o sofrimento. Por isso muito nos chama a atenção a temática Bem-aventurados aflitos, porque não há quem não viva no mundo e não esteja, ou não tenha passado, ou certamente ainda passará, por dias de aflição, de dores e de sofrimento. Esse texto nos é trazido por Mateus, no capítulo 5, versículo 5, traduzindo as palavras de Jesus ao dizer: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 20 a 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Esses textos são complexos aos olhos quando não temos a compreensão da doutrina espírita, ou quando não temos o entendimento da reencarnação, porque parece que somos masoquistas pensando que precisamos sofrer e que deveríamos ter prazer com o sofrimento, ou quando muito fazemos uma troca simplória pensando que é bom sofrer aqui, porque se estivermos sofrendo nós vamos ganhar uma recompensa lá no plano espiritual. Mas se assim fosse, Deus teria algum problema e algum transtorno mental, porque nós estaríamos passando por problemas e se suportamos os problemas, então nós vamos ganhar uma recompensa. E nós vamos interpretando os textos de Jesus numa base de troca e de recompensa equivocada, pensando que temos que ser misericordiosos, porque senão Deus não será conosco, que temos que fazer isso sempre pensando numa troca direta, imediatista, que nos faz submetermos a condições da vida sem maior reflexão, sem maior entendimento ou profundidade da nossa participação nessas coisas, como se tivéssemos que apenas suportar, apenas aguentar e então, lá à frente, nós vamos ter motivos para sorrir. Isso parece um tanto equivocado. Não nos faz sentido viver as dores do mundo, as aflições, pensando nessa troca. Ou quando alguns dizem do ser rebaixado ou ser humilhado, que bom que eu estou sendo rebaixado e agora as pessoas estão fazendo isso comigo, mas depois que desencarnar elas vão ver então porque eu serei elevado ou eu serei exaltado.
numa troca imediatista um tanto equivocada e que continua alimentando dentro das pessoas uma postura interesseira, uma postura em busca dos prazeres, em busca da exaltação e, por que não poderíamos dizer, também em busca do orgulho, como se nós disséssemos, agora eu aguento um pouquinho, porque depois, aí vocês vão ver. E esse parece um entendimento equivocado a respeito da mensagem de Jesus. E por isso nós gostaríamos de refletir um pouco mais sobre essa temática, bem-aventurados aflitos, entendendo o nosso papel e a nossa relação com as dores e com as aflições que a vida nos apresenta. Primeiro nós trouxemos 2 slides de Allan Kardec falando sobre a doutrina espírita e a importância dela neste momento que nós vivemos. Ele nos diz assim na Gênese: dá-se durante algum tempo verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstruída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso. Nós estamos num momento culminante de transição, que chamamos da transição planetária, saindo dos dias das provas e expiações e indo para os dias da regeneração. E é interessante porque neste processo de transformação, nós não somos convidados a sermos pessoas mundanas e nos tornarmos anjos, nos tornarmos santos, pessoas acima do bem e do mal, completamente resolvidas, onde eliminamos o mal, nos tornamos anjos. Muito pelo contrário. É importante reconhecermos o lugar onde estamos e como estamos caminhando nesse processo de desenvolvimento, porque nestes dias da regeneração ainda há muito da presença do mal e ainda há muito de sofrimento. Não há os casos graves de expiação, os horrores da violência e da corrupção como há nos nossos dias, mas os dias da regeneração ainda são convites a um processo profundo, aonde o sofrimento fará parte da nossa vida. É interessante essas palavras porque Kardec fala de uma verdadeira confusão geral. Se é geral, ele está falando do domínio das ciências, ele está falando do domínio filosófico, do domínio religioso, confusão no sentido de não entendermos o que seja o certo ou o que seja o errado, de como devemos proceder e o que devemos fazer. Porque na nossa sociedade, quando somos convidados a perdoar, a compreender ou a tolerar, a grande maioria pensa que isso é sinônimo de fraqueza, que isso pode ser uma fragilidade do ser humano, que não consegue se impor, que bonito é aquele que consegue levar tudo a ferro e fogo, fazer e acontecer, e de repente a gente vai brigando com o mundo e briga até com Deus, exigindo que Ele faça isso ou faça aquele outro, sem entender o que nós estamos fazendo na Terra, sem entender por que aqui estamos e quais são os convites futuros. Kardec diz que vamos viver uma verdadeira confusão geral, mas que como um furacão após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstruída sobre novas bases, nós iniciaremos uma nova etapa de progresso. Veja que ele diz de uma nova base. Ele está dizendo de uma forma diferente de pensarmos, uma forma diferente de entender a vida e o que a vida nos oferece. Porque a visão que nós temos é uma visão imediatista, uma visão materialista e poderíamos dizer também hedonista. Imediatista porque nós queremos que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Quando eu tenho um filho dependente químico, quando eu tenho dificuldades no meu relacionamento, quando eu vivo doenças, nós queremos que as coisas se resolvam agora, imediatamente. E quanto mais tempo demorar, nós acreditamos que pior é, sem entender que o nosso processo evolutivo se dá ao longo das reencarnações, e não em uma reencarnação. Então nós queremos endireitar uma criança em uma encarnação, quando muitas vezes é um espírito comprometido que traz tendências graves do passado e que não vai modificar por inteiro nessa encarnação. Tentamos nos modificar em uma encarnação, como se fosse possível consolidar todas as virtudes e nos transformarmos em espíritos puros do dia para a noite, sem compreender que há um tempo, muitas vezes um tempo muito lento, onde nós passamos dias e dias sem transformações significativas. E Joana de Ângeles diz que muito da evolução se avalia a cada 10 encarnações.
E a gente quer que as coisas se transformem de uma hora para outra. Mas aqui é fácil mantermos-nos bem organizados, espíritas, numa cidade maravilhosa como Balneário Camboriú, mas será que se nós renascermos na próxima encarnação no Iraque, na Somália, em países com maiores complicações com a guerra, com a fome, com a economia, nós manteremos a mesma conduta? Então, por isso, nos dá uma medida de encarnações, para que a gente entenda que a nossa transformação vai se dando à medida que nós experienciamos diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes relações. Nos gabamos, às vezes, de ver os filhos bem encaminhados, mas será que se fossem almas mais difíceis estariam bem encaminhados? Ou, sendo almas difíceis, seria possível o melhor pai ou mãe do mundo endireitá-los? Então, nós não podemos pensar as coisas a curto prazo, e esse imediatismo nos faz não compreendermos bem a proposta de bem-aventurados. Dizemos também que temos uma visão materialista, porque queremos que tudo aconteça na dimensão material, sem compreender que o essencial não é o material. O essencial é a dimensão espiritual. Às vezes passamos por complicações financeiras, passamos por doenças, passamos por problemas no relacionamento, uma vida um tanto conturbada, com dificuldades, mas gostaríamos daquela ideia de um paraíso material, sem doenças, sem dívidas, sem problemas lá fora, sem compreender que o bem-estar ele se desenvolve de dentro para fora e que não é a matéria estando organizada ao nosso alcance que a vida moral estará plena, que viveremos um estado de plenitude ou de bem-estar, porque a nossa dimensão precisa ser concentrada na questão espiritual. E exemplo que temos disso é de Chico Xavier, que viveu dias de muitas dores, de muitas dificuldades, mas com certeza, como uma alma nobre, tendo o seu espírito organizado em sintonia com o divino, viveu dias de muito proveito estando na terra, embora aos nossos olhos pudesse parecer uma reencarnação muito difícil. Além de imediatistas, materialistas, ainda somos hedonistas. Hedonistas no sentido pejorativo da palavra, que quer dizer achar que a vida é apenas para a satisfação dos nossos prazeres. Nós criamos uma ideia como se estivéssemos na terra a passeio, de férias, usufruindo do que a vida nos oferece. E então estamos aqui brincando, nos divertindo, aproveitando ao máximo possível. E um pouco nós dedicamos a estudar, o quanto é obrigado. Um pouco nós nos dedicamos a trabalhar, mas já esperando o melhor dia que a gente possa se aposentar para usufruir. Eu acho que até numa cidade como essa, tendo uma praia, é fácil a gente pensar que está aqui para usufruir de férias, né? Não sei como que seria morando numa cidade de praia, mas em Curitiba é fácil da gente não pensar nestes dias de férias, mas todos nós temos um pensamento equivocado da vida, numa perspectiva hedonista, achando que o mundo se construiu para nos oferecer prazeres. E quando não temos prazeres, ou quando vivemos as aflições, então há um problema. Mas o pensamento contrário a esse, Joana de Ângeles nos diz, no final do livro Momentos de Coragem, se não me falha a memória: quando os dias estiverem muito tranquilos, toma atento, porque ninguém veio à terra para descanso ou desfrute. Então é muito provável que nos dias tranquilos nós estamos nos preparando para os próximos desafios. Há aqueles que digam: meu Deus do céu, eu saio de um problema para cá em outro, saio de um problema para cá em outro. E eu sempre pergunto: você preferiria que viesse tudo de uma vez só e a gente se destruísse? Porque Deus é tão bom que Ele nos vai dando um problema, e na medida que a gente dá conta desse, dá outro, e dá outro, e dá outro. Porque não compreendemos isso por achar que a vida então é só prazeres e felicidades. E quando surge problema é como se a gente estivesse dizendo: poxa vida, não vai chegar o momento da tranquilidade? Não vai chegar o momento da tranquilidade. Os dias tranquilos são após a reencarnação, após a desencarnação, porque quando viemos à Terra, narra-nos o Evangelho, nos preparamos como soldados para os dias da guerra. E infeliz ficaria aquele soldado que se preparou por tanto tempo e na hora, no momento da batalha, não pudesse colocar em prática tudo aquilo que ele se preparou para vivenciar. Mas quando temos uma perspectiva hedonista de prazer e de satisfação,
Nós não entendemos o estar na terra como uma guerra contra nós mesmos, nossos vícios e nossas dores. Nós achamos que é um passeio. E como um passeio, como férias ou desfrute, qualquer coisinha que entre na nossa vida, nós achamos que é um acidente de percurso, reclamamos e esbravejamos como se Deus tivesse esquecido de nós. Allan Kardec nos diz que é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. E nós somos obrigados a entender, olhando para toda a doutrina, que o florescer e os frutos que o Espiritismo dará não são dos dias tranquilos para a matéria. Não é dessa lógica do florescer como se fôssemos viver num céu, sem fazer nada, tocando harpa e vivendo estes dias inúteis. O florescer e os frutos tem a ver com o processo de despertar da consciência, tem a ver com a mudança nas nossas posturas, a forma de nos relacionarmos com a família, o tempo que nós aproveitamos e como estamos vivendo e administrando. Porque se conseguirmos dar conta das experiências materiais, se conseguirmos dar sentido aos nossos sofrimentos, quando estes dias terrenos acabarem, com certeza, nós sentiremos o que são estas flores e esses frutos e viveremos uma sociedade diferente já nos dias materiais que aqui nos encontramos. Mas não vamos nos iludir que flores e frutos seja uma conta bancária farta, seja o estado de saúde permanente nas nossas vidas, os filhos perfeitamente encaminhados numa vida organizada, num comercial de margarina, como se diz, de uma família que não tem conflitos. Não vamos pensar que as flores e os frutos, como muitas vezes se faz a propaganda em outras igrejas, seja de um carro, de uma casa, de coisas externas ou de um bom emprego, que se você seguir a Deus, se você acreditar em Jesus, você vai ter então um carrão, um casão, porque estes não são as flores e os frutos que a doutrina espírita quer nos oferecer. As flores e os frutos para aqueles que se dispuserem a fazer o plantio não serão de colheita ou de reversão imediata, serão para os dias futuros da paz de espírito, da calmaria de nossas almas, da tranquilidade de consciência e da certeza de ter aproveitado o tempo da melhor maneira que pudemos aproveitar. Allan Kardec nos traz esse entendimento diferente da vida, dizendo que o grande compromisso da doutrina espírita é combater o materialismo. Alguém aqui é materialista? Levanta o braço só para eu dar uma olhada. 5, 8, 20, o resto? Nós temos dois grupos então aqui. O grupo dos materialistas que sabem que são e o grupo dos materialistas que não sabem que são materialistas. Vocês concordam comigo? Talvez poderíamos ter o grupo dos orgulhosos, que sabem que são materialistas, mas eu não vou falar que sou, né? Allan Kardec, reconhecendo que somos nós materialistas, nos faz o convite para este processo de transição, que não é uma transição dos mundos, não é uma transição da terra para se tornar em mundo de regeneração, porque o que caracteriza o mundo são os espíritos que nele habitam. Então a grande transição que somos convidados precisa acontecer dentro de nós mesmos, na nossa intimidade, na forma de vivermos e encararmos a vida. Este é o grande convite. E isso vai ficando muito claro através de outros textos. Nós trouxemos para vocês, em especial, algumas citações do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo que nós temos do Evangelho, tamanha a importância que Allan Kardec deu para conseguirmos administrar e viver melhor as nossas aflições. E lá, nós encontramos sobre a justiça divina, no item 3, Allan Kardec diz, ele, falando de Deus, necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade,
Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Fica claro isso para vocês? Então, se eu vivo grandes aflições no meu casamento, a culpa de viver tudo isso no meu casamento é de quem? Do meu marido. Não é? Da minha esposa. Se eu vivo aflições com o meu filho, é porque a causa é o meu filho. E se não tiver ninguém para culpar, então nós vamos culpar a Deus que nos abandonou. Não é assim que a coisa funciona? No dia a dia é assim que funciona, não é? Dentro do centro espírita, com estes entendimentos, se Deus é justo e bom, não poderia ser justo se nós sofrêssemos 1 centímetro ou 1 segundo a mais do que precisaríamos sofrer, porque senão ele não seria justo e nem bom. E veja que ele não é só justo, porque se Deus fosse somente justo, ele poderia ser punitivo. Fez, pagou, vai se ferrar e não interessa o preço. Se ele fosse só bom, ele poderia ser permissivo. Ai, coitado, meu Deus, ele fez, mas não tinha uma intenção de fazer. Vamos dar uma ajudinha ali. E aí acabava criando um monte de delinquentes, como às vezes nós somos. Ele é bom e justo ao mesmo tempo. Então isso nos faz pensar que se existe uma causa, se existe um sofrimento, há uma causa para este sofrimento, e mais do que isso, uma causa justa. Então, se sou eu quem está sofrendo, qual é a causa deste sofrimento? Faça assim com o dedinho, não apontando para mim, cada um apontando para si. Eu sou a única causa deste sofrimento que eu vivo hoje, embora a gente desejasse de todo o fundo de nossa alma que a justificativa ou a causa fosse o outro que está ao nosso entorno. Fosse o patrão, o empregado, a sociedade, a vida lá fora. Por isso que alguns colegas dizem que a doutrina espírita não é para qualquer um. Porque você precisa se reconhecer como o causador de todos os seus sofrimentos. E mais do que isso, sendo o autor da própria vida, você é o único capaz de resolver e lidar com os seus sofrimentos. Não tem alternativas, não tem passe que vá resolver os meus problemas, não tem trabalho mediúnico, desobsessão ou reunião qualquer que vá resolver os meus problemas. A doutrina espírita vem para o despertar da consciência, porque se tudo começa no espírito, o tratamento e a solução de tudo, ela está onde? No espírito. O passe contribui. A palestra ajuda a refletir. O evangelho no lar orienta os nossos corações. Mas tudo isso é convite para uma transformação que deve acontecer dentro de nós. Se eu estiver no passe sem entender o que eu preciso, de nada me adianta. Se eu estou assistindo a palestra e penso, fulano devia de estar aqui. Meu Deus, a palestra foi toda para ele. Aí no dia que o fulano está aqui, ele não pensa que a palestra foi para ele. Ele vai dizer, meu Deus, o Beltrano que tinha que estar aqui, essa palestra foi muito boa, né? E a pessoa não tem a menor noção de que estão sendo faladas coisas para ela. Uma vez terminei uma palestra sobre orgulho, e veio uma senhora assim dizendo, Marlon, eu adorei essa tua palestra, eu entendi por que eu vim aqui. Eu já lidei com essa questão do orgulho, mas o meu marido... Eu vim aqui para captar essas informações e poder levar para ele em casa, porque ele não vem ao centro espírita. E eu fico imaginando o marido e o filho. E aí o filho dizendo, pai, a gente não vai no centro espírita. Aí o pai diz, para quê? Para ficar igual sua mãe? Porque esse tipo de pessoa deve ser muito difícil de se relacionar. Colocando-se acima dos outros, colocando-se como salvador, como responsável pela salvação, sem reconhecer ou sem identificar a sua própria perdição. A doutrina espírita vem fazer uma mudança de paradigmas e por isso dizíamos que não é para qualquer um, porque precisamos nos responsabilizar pelo nosso sofrimento. E mais do que isso, então, nos responsabilizarmos pela nossa melhora, que só advirá da transformação moral, da transformação que deve ocorrer na nossa forma de pensar, de viver a vida, e por consequência de sentir. E se não existir uma transformação dentro, o mundo inteiro pode se modificar ao nosso entorno. As coisas continuarão sombrias e negativas da mesma maneira.
nos ajudando a compreender melhor, então, sobre esse sofrimento, porque pouco conseguimos entender de que somos os responsáveis pela nossa própria condição. Allan Kardec nos fala que para o sofrimento nós podemos pensar em duas causas, e ali estabelecemos três, porque a terceira está implícita. Existem as causas anteriores, existem as causas atuais, e de alguns textos nós podemos tirar a noção das causas futuras do nosso sofrimento. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Vocês ficam em pé, então, e daí quem for cabendo nas anteriores vai sentando, quem couber naquelas atuais, para a gente ver se sobra alguém, tá? Brincadeira. Vejamos as anteriores primeiro. No item 12, ele nos diz: também podem estas palavras, bem-aventurados aflitos, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, estas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então existem coisas que nós não vamos encontrar a causa e que os Espíritos nos dizem que são o pagamento da dívida de nossas passadas faltas. A gente sabe o que fez na encarnação passada? Não. Mas de relance a gente tem uma noção, porque pega a condição atual, dá uma piorada e foi o que a gente foi. E se você acha que está muito bom a coisa, se coloque em provação, porque é fácil nos mantermos bem quando tudo está bem fora. Será que se vivêssemos o assassinato de um filho, será que se vivêssemos em meio à guerra e à corrupção, fôssemos educados nas tragédias da violência, do tráfico e da prostituição, estaríamos bonitinho num sábado, fim de tarde, sentados no centro espírita ouvindo uma palestra e orando a Deus? É bem possível que não. Mas mesmo assim, quando começamos a olhar para dentro de nós e ver as possibilidades que existem quando somos postos à prova, nós descobrimos que somos muito piores do que imaginamos. Não isso num sentido pejorativo, eu sou uma porcaria mesmo, tem mais que morrer, o Marlon disse que tem que morrer mesmo, porque está todo mundo aflito, que não tem alternativa, e vamos se enfiar no vício da bebida, não tem alternativa nenhuma. Não é disso que estou falando. Mas quando nós achamos que estamos bem, que estamos acima, que somos mais, que somos melhores, os Espíritos vêm nos dizer que na Terra, nos mundos de provas e expiações, o mal predomina. Então ele predomina dentro de nós, e Emmanuel nos explica que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então isso não é num sentido pejorativo de que somos uma porcaria, mas porque na hora que eu começo a me achar um pouquinho melhor que ela, porque eu isso, porque eu aquilo, porque o meu dinheiro, o meu carro, o meu cargo, o meu qualquer coisa, nós somos convidados a olhar a terra como morada de espíritos inferiores, e aí é como se eu dissesse para mim mesmo: menos, Marlon, menos, porque todo mundo que está no charco, eu estou com um dedinho um pouquinho para fora, mas está todo mundo no mesmo charco, e isso nos coloca como iguais, nos faz respeitarmos as diferenças, tolerarmos e compreendermos, porque estamos todos no mesmo barco. Os Espíritos nos dizem então das faltas que nós cometemos no passado e que precisamos vir nessa encarnação para pagar, e vamos colocar entre aspas esse pagar enquanto uma expressão para que pudéssemos compreender que pagar é no sentido de despertar consciência. Porque quando a criança está mordendo os coleguinhas na escola, ele não tem noção de como dói aquela mordida, porque é uma delícia morder uma pelinha gostosa de outra criancinha de 3 anos de idade. Mas quando alguma outra criança lhe morde e ele sente a dor daquela mordida, ele então compreende que aquilo gerou sofrimento para o outro e ele para de morder. A gente sempre vai discutir se fizer uma mordida com o outro. Ah, você mordeu mais forte, porque a gente sempre acha que doeu mais, porque não tem noção do quanto de dor nós geramos ao outro. Então, quando eu mato alguém, ou mato o filho de alguém, não vão matar o meu filho porque eu tenho que pagar na outra encarnação, porque ninguém ganha com isso. Mas, infelizmente, é só vivendo uma experiência semelhante à dor que eu infligi ao outro, é que eu vou ter noção da atitude que eu tive, das consequências danosas, dos prejuízos, e isso faz o despertar da consciência de pensar: puxa vida,
Que coisa horrorosa que eu fiz. Não no sentido de pagamento, porque Deus não ganha com a nossa dor. Ninguém se satisfaz com as nossas aflições. Mas, de fato, muito dos equívocos que cometemos na encarnação passada repercutem nas atitudes atuais e nas consequências atuais para que a gente compreenda quais foram as escolhas que fizemos e revermos estas posturas. Mas há também que se pensar que existem as causas atuais. E o texto de Allan Kardec é fantástico falando sobre as causas atuais e trouxe para vocês várias colocações, não pude trazer o texto completo, mas que faz-nos pensar sobre a vida. Veja o que ele diz. Retomando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então está falando das consequências natural das minhas atitudes. Agora vamos todo mundo ficar de pé e quem for se encaixando vai sentando para ver se sobra. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? E aí a gente se mata de comer e vai para o omeprazol, vai tentar tomar outro remedinho, fazer um outro tipo de tratamento, mas pensar em mudar a alimentação, jamais. A gente faz escolhas equivocadas no relacionamento e depois vamos tentando alternativas externas, evadindo-se do casamento, punindo o outro, mas repensar as suas escolhas jamais. E isso Kardec estava nos dizendo, porque é muito fácil colocarmos a culpa nas encarnações passadas. Eu devo ter tacado pedra na cruz, dançado a dança do ventre na mesa da Santa Ceia. E aí nós vamos colocando tudo no passado. Porque o que a gente faz com o passado? Nada. A gente viveu e agora tem que sofrer. Mas se eu reconhecer as posturas nesta encarnação, eu tenho que mudar agora. Então reconhecemos como um mecanismo de defesa tentar colocar a causa das nossas aflições, muitas vezes no passado, quando somos a consequência direta das atitudes nesta encarnação. Vocês estão compreendendo bem a ideia? Podemos seguir um pouco mais nesse caminho aqui, que vai dar mais uma piorada? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração? Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que as torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou se deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas estas aflições, senão a si mesmo? O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Isso é um verdadeiro tratado de psicologia, porque muitas vezes nós passamos um tempo no consultório, anos tentando auxiliar os pacientes a reconhecer a sua responsabilidade na própria vida, na construção que fez, e Allan Kardec como um presente ao mundo muito antes da psicologia, porque ela surge em 1900, nós temos Freud, 1920, 30, 50, os textos de Carl Gustav Jung, e muito antes disso,
A doutrina espírita já estava nos conduzindo a nos reconhecer como autores das nossas próprias dores, porque se assim o formos, também poderemos ser autores da nossa felicidade. Mas há que se responsabilizar por isso, para que faça a transformação, no sentido de se melhorar intelectual e moralmente. Boa essa, não foi? E ainda temos as futuras. Não há a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso moral. Então existem dores que estamos vivendo que não são consequências das nossas faltas, nem desta encarnação, nem de encarnação passada. Foram provas que nós solicitamos, porque se bem sairmos destas provas, nos desenvolveremos moralmente. Eu posso passar por privações financeiras, porque é muito fácil não roubar, não trapacear e não me corromper quando o dinheiro me sobra em casa. Mas será que no dia que ele fizer falta, será que no dia que meus filhos estiverem aflitos pedindo comida e não tiver aonde recorrer, eu continuarei a me manter firme ao ideal de uma conduta reta, de uma postura ética e adequada moralmente? Então não necessariamente fiz errado com o dinheiro na encarnação passada, não necessariamente prejudiquei meu filho para que hoje me esteja com ele nesta encarnação sofrendo, não necessariamente fiz mal à sociedade para estar vivendo dores e preconceitos, mas às vezes, para os espíritos corajosos, são simples provas que buscamos, com o risco de nos perdermos, com o risco de desandar, mas com a certeza de que se conseguirmos superar essas provas, se nos mantermos dignos e fiéis à proposta doutrinária, se conseguirmos não reclamar e esbravejar, suportando com esperança, com bom humor e com um bom senso, nós sentiremos uma paz que talvez muito poucos na Terra tenham sentido, porque não precisávamos viver aquelas experiências, não foram imposições, não é a prova no sentido da professora que aplica, mas é sim o exercício a mais que o aluno dedicado solicita, porque se conseguir se sair bem, já estará a passos à frente. A doutrina punitiva nos faz compreender a vida como provas no sentido de dores e dificuldades pagando o passado. A doutrina consoladora nos convida a olhar todas as experiências que a vida nos apresenta como possibilidades de evolução. Porque mesmo as dores passadas, todos os problemas que tenhamos gerado na encarnação anterior, não vão se modificar com o meu sofrimento na encarnação atual. Aquele que eu matei, que estuprei, que machuquei, que subjuguei, não vai se tornar mais feliz por causa da minha dor. Não vai ficar melhor por conta do meu sofrimento. Mas vivemos estas experiências para o nosso aprendizado. E este é o principal convite que a doutrina espírita nos faz. Compreendermos que todas as dores que a vida nos apresenta têm um sentido de ser, seja no passado, na vida presente ou no futuro, mas há um sentido de ser, porque Deus não erra. Deus é todo-poderoso. Se Ele tem poder para tudo, Ele poderia nos tirar daquela condição de dor, de dificuldade ou de sofrimento. E se Ele não nos tira, se Ele é justo e bom, então é porque há um sentido de ser, há um aprendizado. E mais do que reclamar ou do que esbravejar em relação às dores que a vida nos oferece, nós vamos aprendendo com a doutrina espírita a nos acalmar, silenciar a nossa alma e perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender com esta experiência de dor e de sofrimento? Qual é o convite, o que eu preciso reformar dentro de mim para encontrar um tanto mais de paz? E quando tivermos a coragem de agirmos desta maneira, nós nos sentiremos em paz. Por isso, queremos trazer como terapêutica para casos graves, mas que com certeza servem para todos os nossos casos, uma colocação que está num item muito pouco lido e estudado no capítulo Bem-aventurados aflitos, que fala do suicídio e da loucura,
que seriam as situações mais graves da vida atual e que, com certeza, se conseguirmos absorver, além do antídoto verdadeiro para o suicídio e para a loucura, nós teremos como antídoto para a maior fonte dos nossos prejuízos e adoecimentos. Allan Kardec nos mostra que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação, não num sentido ignorante de tem que sofrer, não no sentido de tem que me submeter, não no sentido de espera que depois Deus vai nos elevar, mas uma calma e uma resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre, que era aquilo que eu dizia para vocês. Considerarmos a vida pela dimensão espiritual, considerarmos a vida a médio e longo prazo e não a curto prazo, considerarmos a vida como um convite para a nossa transformação moral e não um passeio, férias ou desfrute. E com certeza, quando nós enxergarmos a vida como espíritos que éramos antes de reencarnar, que viemos para os embates na matéria, para as provações frente aos vícios, as dores e as dificuldades, para como uma pedra preciosa que é expelida da crosta, que precisa ser quebrada, nós vamos viver dores, dificuldades e sofrimentos, não para pagar nada, mas para que através destas dificuldades nós possamos oferecer ao mundo o que temos de melhor. Pergunto a vocês, quem foram as criaturas que desenvolveram os programas de campanha de prevenção ao câncer de mama? Foi um homem que não tinha problema nenhum com câncer de mama e disse, meu Deus do céu, essa mulherada sofrendo com câncer de mama, vamos fazer alguma campanha de prevenção, alguma coisa? Foi isso que aconteceu? É óbvio que não. Foram de mulheres que viveram o câncer de mama, as suas dores, os seus dramas, que perderam familiares e que começaram a mobilizar. E quando nós vamos olhar as voluntárias que trabalham na prevenção do câncer de mama, quantas são? Todas aquelas, ou um menor número com certeza daquelas, que tiveram câncer de mama. Mas não vemos praticamente as outras mulheres envolvidas na temática que não tenham passado pela dor do câncer de mama em si ou próximas a si. O que revela que nós só nos mexemos quando a dor chega. Nós só mobilizamos para refletir sobre o uso do dinheiro quando ele nos faz falta. Só valorizamos os nossos entes queridos quando eles se vão. Então, quando a dor chegar aos nossos dias, quando o sofrimento nos convidar a repensar a vida, nós precisamos entender como um convite amoroso de Deus para o processo da transformação moral, de que nada acontece por acaso, e de que tudo que a vida me apresenta tem um sentido de ser, tem um sentido nobre de ser. E como dizia, mais do que reclamar ou do que esbravejar, nós começamos a agradecer a Deus pela oportunidade da vida, de estarmos na terra, e pela lucidez que a doutrina espírita nos oferece, para nos permitir compreendermos as dificuldades por um ângulo diferente. E quando as dores chegarem, e quando nós nos transformarmos a partir dessas dores, e olharmos lá à frente que nos tornamos pessoas melhores, depois de perder aquele emprego, depois da morte de um filho, depois de uma traição, de uma decepção, depois de dores e tantas dores que a vida nos apresenta, quando nos tornarmos pessoas mais amáveis, tolerantes, compreensivas, mais humildes e resignadas, nós com certeza olharemos para trás e compreenderemos a proposta que Jesus fez há mais de 2000 anos, quando contou a sinfonia das bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados aflitos, não simplesmente porque sofreram, não simplesmente porque choraram, mas porque fizeram das suas aflições os degraus para o seu processo de evolução. Bem-aventurados aflitos, não porque Deus é sádico, porque tem prazer com as nossas dores, mas porque estes se submeteram ao método pedagógico chamado dor para a sua transformação moral. E daí daremos outro sentido às colocações de Jesus e conseguiremos compreendê-lo que ele antecedia
todo este processo da regeneração que hoje vivemos. Jesus, meus irmãos, precisa ser a nossa referência em todos os momentos da vida, como modelo e guia para os nossos dias. Precisamos de pessoas corajosas, que sejam capazes de eleger Jesus como referencial, mais do que os meus interesses, os meus benefícios ou a minha forma de encarar a vida. Jesus é o nosso caminho seguro. E por isso lembramos o poeta que diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando o medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas despertas no mundo, capazes de colocar Jesus como o nosso referencial para todos os momentos, tendo a certeza de que somente assim nós encontraremos a paz. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado. A Casa de Jesus que te agradece, Marlon, por nos trazer esse puxão aí para reflexão das nossas responsabilidades. Nós gostaríamos de lembrá-los e convidá-los para amanhã, no nosso horário de palestras de domingo, às 8h30 da manhã, o Marlon estará novamente conosco, falando sobre o tema O Inimigo em Mim. Então, estão convidados aqui.